Num hospital qualquer, os médicos lutavam para salvar a vida de um paciente em estado crítico. O paciente tá com dificuldade para respirar. Rápido, tragam o ventilador. Prazer, eu sou Jim Leza, engenheiro de design em máquinas industriais. Trabalhei tanto, por tanto tempo, que meu coração não aguentou, e agora tô entre a vida e a morte. Ah, meus pais já tinham morrido num acidente de carro, me deixando sozinho nesse mundão. Depois que me formei, entrei numa empresa que pagava uma mixaria, e fui levando a vida no automático por mais de 20 anos. 20 anos de solteirice, sem nem saber o que é segurar na mão de uma mulher. Aí eu me pergunto, tem sentido uma vida assim? Do nada, me bateu um cansaço absurdo. Olhei pro nada, e esse foi meu último pensamento. Meu coração parou. Jim Leza, você tá me ouvindo? Tragam o desfibrilador, agora. Mas, em vez de acordar no céu, ou no inferno, abri os olhos num quarto, chique demais. Eu, todo confuso, pensei, será que isso aqui é um quarto de hospital de rico? Quanto será que custa um lugar desses? Antes que eu entendesse o que estava rolando, apareceu uma tela bem na minha frente. Bem-vindo ao continente mágico de EA, Jim Leza. Como assim? Que é isso? Tentei me mexer, mas o corpo inteiro doía e parecia sem forças. Quando olhei pro espelho, quase caí para trás. Aquele não era meu corpo. Foi aí que percebi, eu reencarnei no corpo de outra pessoa. Uma semana depois, eu estava sentado lendo um livro, quando entrou uma empregada com uma chaleira. Jovem mestre Hennis, seu chá da tarde está pronto. Obrigado, Lia, você é muito dedicada, respondi, sorrindo. Depois de uma semana tentando entender essa doideira toda, acho que finalmente caiu a ficha. Morri mesmo. E por algum motivo maluco, renasci no corpo de um tal de Renar, o terceiro filho do grande duque Olian Argentina. Sim, meu novo nome agora é Hennis. Tenho uma irmã mais velha e um irmão mais velho. Hennis, coma direitinho, você ainda tá crescendo. Disse minha irmã. Bebe isso aqui, é água mágica caríssima. Dizem que aumenta a força mágica. Falou meu irmão todo empolgado. Querido, aqui está a roupa nova que eu fiz pra você. Vem provar, disse minha nova mãe. Pelo visto, esse tal de Hennis Edgar é o xodó da família inteira. Aí eu pensei comigo mesmo. Será que isso é tipo uma recompensa dos céus pela minha vida sofrida anterior? Esse novo mundo se chama EA, um continente mágico onde tudo, mas tudo mesmo, funciona com base em magia. O Império de Casia é o maior império humano por aqui. E o mais doido, além dos humanos, também existem reinos de outras raças, como os elfos. Esse continente mágico também tem anões. Sim, aqueles baixinhos fortes que adoram bater em metal e beber cerveja. A família Edgar, na qual eu reencarnei, é poderosíssima. O território deles tem cerca de 300 mil quilômetros quadrados. Dá para perder um mês só para atravessar andando. E mais ou menos 1 milhão de pessoas vivem sob as ordens dessa família nobre. E, meu amigo, nascer numa família nobre é quase um modo God da vida. Nada de se preocupar com comida, roupa, boletos ou chefe abusivo. Ainda por cima, tem empregadas pessoais me servindo a qualquer hora. Viver bem assim, só pode ser recompensa do universo pela minha vida passada de cão, né? Jovem mestre, o senhor deseja vê-lo. Por favor, me acompanhe, disse o mordomo sério, mas gentil. 10 minutinhos depois, já estávamos em outro salão enorme. Lá dentro, um homem de meia idade estava concentrado lendo um livro. O mordomo anunciou. Senhor, o jovem mestre Hennis chegou. Pode deixá-lo entrar, respondeu ele sem tirar os olhos do livro. Entrei respeitosamente, com as mãos juntas e a coluna reta. Pai, estou aqui. Hennis, sabe por que te chamei? Não faço ideia, pai, respondi meio perdido. Hennis, você já tem idade suficiente para administrar seu próprio território. Já pensou para onde quer ir? Como é? Eu posso herdar um território? Claro, ele disse, enquanto caminhava até um mapa enorme e detalhado. O lugar que você vai comandar fica no noroeste. É uma região segura, mas a situação até que tá tranquila, pelo menos por enquanto. A falta de magos torna tudo relativamente seguro, mas tem um problemão que continua martelando a cabeça da galera: comida. E sim, isso tem tirado o sono de Aldarian Edgar e Hennis. Mesmo com o território atual em paz, o futuro do Império Cassian tá longe de ser brilhante. Hennis, com cara de quem já viu coisa demais para pouca idade, soltou. O que você tá dizendo faz total sentido. A família real tá caindo aos pedaços, a política virou um ninho de rato, e os nobres do Império brigam mais que galinha em terreiro. Disse ele, meio amargurado. Desde que renasceu nesse mundo, Hennis tem sentido algo que nunca teve na vida passada: carinho. E ele não quer perder isso de jeito nenhum. Aldarian Edgar, observando o garoto com atenção, pensou: será que tô colocando pressão demais nele? Hennis, não precisa carregar o mundo nas costas.
Você tem seu pai, seu irmão mais velho, sua irmã mais velha, não está sozinho. Disse Aldarian, tentando aliviar. Mas Renis não tava pra brincadeira. Virou pro pai e mandou. Pai, se a gente resolver esse problema da comida, o território vai ficar muito mais seguro, né? Isso não é algo que se resolve só com boa vontade. Vai com calma, filho. Um passo de cada vez. Respondeu Aldarian, enquanto pensava, ele ainda é só uma criança. Vê tudo de forma muito simples. Só que Renis não era qualquer criança. Por dentro, ele pensava, eu não tô contando só com entusiasmo. Tô contando com séculos de inteligência acumulada pela Revolução Industrial. Com os olhos brilhando e um sorriso confiante, ele disse, pai, deixa comigo. Eu vou resolver o problema dos alimentos. Enquanto isso, a cidade de Yelin, no extremo oeste do território do Grão-Duque Aldarian Edgar, vivia num caos constante. No norte tinha o território rival do Grão-Duque Han, no oeste os Elfos, e ao sul, um oceano gigante. E como se não bastasse, guerra para todo lado. Resultado, as terras férteis foram abandonadas, a população diminuiu e todo mundo tá mal das pernas. Na manhã seguinte, Renis subiu em sua carruagem acompanhado de sua fiel criada, Lia. No caminho, foi revisando os relatórios do pai. Pensativo, ele murmurava, a Revolução Industrial precisa de uma coisa, gente. Mão de obra. Preciso descobrir uma forma de aumentar a população. Mas aí veio a surpresa. Ele tinha ganhado uma habilidade especial. Sistema ativado, habilidade de exploração disponível. Uso em humanos, 6 de 10 restantes. Com essa skill, Renis podia ver os status e talentos das pessoas como se fosse um jogo de RPG. E depois de usar nos próprios familiares, já tinha uma ideia de quem prestava ou não. A primeira coisa que vou fazer ao chegar no meu território é caçar talentos. Pensou ele, determinado. Do lado, Lia olhava de canto e lembrava do aviso de Aldarian Edgar, cuide bem dele por mim. Não deixe que ele faça besteira. Entendido. Jovem mestre, por favor, não exagere nas decisões, ok? Já do outro lado da história, na cidade de Yelin, o governador conversava às escondidas. Senhor, ouvi dizer que o filho mais novo do Duque chega hoje. Deveríamos agir antes. Nada disso. Dizem que o Duque, o irmão e até a irmã mimam esse moleque. Por enquanto, só vamos observar. Esperamos instruções do nosso mestre. Mas, e se ele descobrir que falsificamos todos os registros fiscais? O governador deu um risinho debochado. Um riquinho mimado como ele, não vai saber diferenciar imposto de renda. Quando chegar, entrega uns livros qualquer para ele fingir que está trabalhando. Ele nem vai notar. Entendido, senhor. Duque Aliar, já está na hora de pagar pelos seus pecados. Enquanto isso, o carruagem de Renis finalmente chegava às fronteiras de Yelin. Ele desceu, olhou em volta e soltou um suspiro pesado. Exatamente como imaginei. Terra abandonada por falta de gente para trabalhar. Lia, me dá um mapa da região. Ele abriu o mapa no capô da carruagem e começou a pensar alto. Se eu conectar o Rio do Oeste com o Porto do Sul, posso criar um canal que... De repente, uma voz desesperada interrompeu os cálculos. Papai, por favor, não aposta de novo. Renis olhou e viu uma cena revoltante. Uma garotinha discutindo com o próprio pai. Me dá o dinheiro. Eu tenho que recuperar o que perdi. Não, papai. Esse dinheiro é pro tratamento da mamãe. Me dá agora, senão eu te arrebento. Nem terminou a frase. Renis, sem pensar, voou no sujeito e deu um soco tão forte que o cara foi direto pro chão. Mas aí, o karma. Ai, minha mão. Ele começou a tremer de dor. Lia correu, preocupadíssima. Jovem mestre, da próxima vez que quiser bater em alguém, me avisa. Assim eu preparo o equipamento de combate. Foi impulso, Lia. Você nem teria tempo de me parar. Vai lá ver como está a menina, que eu cuido desse lixo aqui. Entendido. Renis encarou o homem caído no chão, sem o menor pingo de compaixão. Você usa o dinheiro que salvaria sua família para apostar, e ainda bate na sua própria filha? Tá maluco, é. O sujeito ficou branco igual farinha e começou a suar frio. Quem é você? Renis, com aquele olhar de protagonista de shounen que não quer confusão mas também não foge da briga. Pouco importa quem eu sou. O que importa é, se eu descobrir que você volta a pisar num cassino, vou mandar arrancar tua cabeça. Entendeu? O homem quase tropeçou tentando se levantar de tão desesperado que ficou. Eu nunca mais. Juro, nunca mais. E saiu correndo igual alma penada. Renis então se voltou para a garota. Você tá bem? Algum machucado? Por dentro, ele já estava ativando o sistema. Habilidade de exploração ativada. A menina, ainda assustada, respondeu baixinho. Oh, obrigada, senhor. Se tivessem roubado o dinheiro do tratamento da minha mãe, eu nem sei o que teria feito. Enquanto ela falava,
Renis viu os atributos dela na interface do sistema. Nada muito chamativo, mas... talento inato em agricultura. Opa! Pensou Renis. Essa aqui é valiosa. Eu preciso dela no meu território. Vamos precisar de gente assim para reconstruir a produção agrícola. Então disse com naturalidade. Você precisa levar sua mãe a um médico, certo? Vem com a gente, vamos para a cidade agora. Mas, eu tô suja, vou sujar o carrinho de vocês. Renis riu. Carrinho? Isso aqui é só um monte de madeira com rodas. Limpo, sujo, tanto faz. Além disso, eu queria te perguntar, essa região tá tão destruída assim e ainda tem gente abrindo cassino? A garota, agora mais confiante, respondeu. No outono passado, tropas do país inimigo atacaram a cidade. Foi um massacre. E na primavera, o rio transbordou e destruiu tudo o que sobrou das plantações. Agora, até comer uma refeição decente virou luxo. Renis apertou os punhos discretamente, indignado. Entendi, essa cidade tá em ruínas. A situação é pior do que eu imaginava. Vou ter que fazer um censo da população. Preciso saber quanta gente ainda pode trabalhar. E também ver quanto dinheiro sobrou no cofre da cidade. Primeiro passo, ir direto para a residência do governador. Ele se virou para a garota. Aliás, qual o seu nome? Lilia. Senhor, Lilia, você sabe onde fica a casa do governador? Mas antes que ela respondesse, um idiota montado num cavalo surgiu como uma bala, gritando. Saaiam da frente. Saaiam, vermes. Lia arregalou os olhos. Jovem mestre Renis, cuidado. Ela agarrou Renis e pulou pro lado, rolando na estrada para evitar o atropelamento. O cavalo passou como um foguete. Todo mundo fora do caminho. Eu sou importante demais para desviar. Renis caiu no chão com o impacto do abraço e ficou sem ar por um segundo. Jovem mestre, o senhor se machucou? Tô bem, graças a você, Lia. Só, da próxima vez, me avisa antes de me usar como escudo humano. Lilian, vendo a cena, comentou. Aquele ali é o filho mais velho da família do governador de Yelin. Renis olhou na direção por onde o cavaleiro tinha sumido, com os olhos semicerrados. Entendi. Já sei quem é o primeiro da lista de problemas para resolver nesse território. Então todos os cassinos da cidade de Yelin pertencem àquela família? Perguntou Renis. Exato, respondeu Lilia. Aquele cara arrogante de antes é o herdeiro de tudo isso. Riquíssimo. Renis deu um leve sorriso de canto de boca. Perfeito. Justo o que eu estava procurando. Alguém com dinheiro demais e juízo de menos. Lia já ficou em alerta. Jovem mestre, o que está planejando? Lilia, me leve até o cassino. O quê? Não pode, senhor. Se entrar lá, eles vão te arrancar até as cuecas. Renis sorriu confiante. Não se preocupe, eles não vão tirar nem uma moedinha de mim. Lia observou Renis se afastar com um olhar intrigado. Quem é esse jovem mestre de verdade? Pouco depois, o trio já estava na porta do maior cassino de Yelin. Um lugar de luxo exagerado, cheio de brilhos, gente apostando e chorando ao mesmo tempo. Renis deu uma olhada geral no salão e pensou. Só esperem, em breve, todos vocês vão virar mão de obra da minha indústria. Enquanto caminhava, ouviu alguns clientes quase implorando. Por favor, me empresta só mais 10 moedas de ouro. Eu vou recuperar tudo na próxima rodada. Só uma moedinha, vai. Eu ganhei. Ah não, perdi tudo. Renis suspirou fundo. Enquanto esse antro existir, ninguém vai querer trabalhar. Lia se aproximou discretamente e cochichou. Jovem mestre, os soldados já cercaram todo o cassino. Podemos agir quando quiser. Calma, respondeu Renis. Vamos esperar o peixe grande morder a isca. Logo em seguida, um funcionário do cassino veio todo simpático. Senhor, em qual joguinho deseja tentar sua sorte hoje? Renis respondeu com um ar de tô aqui só de zoas. Sei lá, me dá aí um joguinho simples. Não sou muito bom nessas coisas. O funcionário conduziu Renis até uma mesa de dados chamada SIP. Podem fazer suas apostas. Gritou o croupier. E retirem as mãos da mesa. O funcionário entregou 2 fichas para Renis. Essas aqui são por minha conta, jovem mestre. Um presentinho para testar sua sorte. Renis, todo casual, jogou as 2 fichas na mesa. O croupier balançou os dados, abriu a mão e... 4 e 6. Total, 10. Quase, jovem mestre, quase. Renis bocejou. Só isso. Que chato. Vambora, tô com fome. Mas quando se virou para sair, o funcionário se colocou na frente dele. Espere. O senhor pode ir, mas precisa pagar o que perdeu. Pagar? Pagar o quê? As 2 fichas que usou eram um empréstimo. Cada uma vale 100 moedas de ouro. Com multa e juros, são 250 moedas no total.
Você disse que era um presente, não foi? Jovem mestre, não brinque. Aqui ninguém dá nada de graça. Quer dizer que você me deu um presente e agora quer me cobrar 250 moedas de ouro? Tá de sacanagem, né? Se não tem o dinheiro agora, pode deixar sua criada como garantia. Lia ficou vermelha de raiva. Isso é um absurdo. Estão tentando enganar o jovem mestre. Essas fichas não valem nem uma moeda de prata. O funcionário bufou. E essa criada de onde saiu? Tá arruinando meus negócios. Ele gritou. Guardas! Batam nela agora mesmo. Mas antes que os brutamontes se mexessem, Rene se lançou para cima do homem. O jovem mestre, de novo, partindo para a ignorância com estilo. Renes não pensou duas vezes e pô. Deu um socão no funcionário do cassino, que voou direto em cima de uma mesa cheia de fichas. Com que direito você fala assim com os outros? Disse Renes, com os olhos cheios de desprezo. As fichas caíram no chão. E aí começou o caos. É minha! É minha! Sai da frente! A galera se jogou no chão como se fosse final de Copa do Mundo por uma moedinha de ouro. Renes olhou aquela cena de desespero e só balançou a cabeça. Essas pessoas já foram longe demais. Perdidas no vício. Foi aí que o playboy de cavalo, aquele jovem arrogante de antes, entrou gritando. Quem ousou causar confusão no meu cassino? Renes deu aquele sorrisinho de canto, estilo vilão de anime. Finalmente, o peixe grande mordeu a isca. Quando a multidão viu o jovem mestre entrar, todo mundo parou na hora. O silêncio foi total, tipo cena de tribunal. Batam nesses vermes. Quero que aprendam como funcionam as regras aqui. Gritou o arrogante. Sim, senhor. Os seguranças se jogaram em cima da galera que tinha pego as fichas do chão. Ai! Foi mal, foi mal. Me perdoa! Gritavam os pobres coitados. O restante do público ficou pálido e imóvel, com medo de ser o próximo a levar porrada. Lan, assustada com tudo, agarrou o braço de Lia e murmurou. Tudo isso é culpa minha. Se eu não tivesse trazido meu irmão e irmã para esse lugar, eles não teriam caído nesse golpe. Ela lembrou do momento em que Renes levou sua mãe para o hospital, cuidou de tudo e ainda pagou o tratamento. Preciso pagar essa dívida com o irmão mais velho. Ele salvou nossa mãe. De repente, Lilian criou coragem. Fechou os punhos, deu um passo à frente e gritou. Não vou permitir que vocês enganem meu irmão maior. A galera toda ficou em choque. Quem é essa pirralha? Já era pra ela. Tá morta. Em Yelin, ninguém desafia a família Vero e sai vivo. O jovem mestre franziu a testa e encarou Lilia. Garotinha, tem algum problema comigo? Mas Lilian não abaixou a cabeça. Com a voz firme, respondeu. A sua família abriu esse cassino só para enganar os outros. Um monte de famílias foram destruídas por culpa de vocês. Eu não vou deixar você intimidar o irmão maior e a irmã maior que me ajudaram. Eles são boas pessoas. O playboy bufou, perdeu a paciência e levantou a mão para bater nela. Lilian, assustada, fechou os olhos na hora, esperando o tapa. Mas nada aconteceu. Devagar, ela abriu os olhos e viu Renes segurando o braço do cara com firmeza. Irmão maior, murmurou emocionada. Renes, com o sistema ativado, escaneou o playboy e descobriu que os atributos dele eram patéticos. Mais preocupante ainda, a lealdade da família Yen era de apenas 5 pontos. Essa família pode trair a qualquer momento. Preciso ficar atento com esses vermes. O jovem mestre puxou o braço e rosnou. Então você não concorda com o jeito que eu faço as coisas, é? Renes soltou o braço dele lentamente, sem desviar o olhar. Renes olhou para o playboy e respondeu com um sorriso calmo. Não estou discordando de você. Na verdade, concordo totalmente com sua forma de pensar. Afinal, a regra deste mundo é simples. O peixe grande come o pequeno. E quem tem o punho mais forte, manda. O jovem mestre riu alto, cheio de arrogância. Ha. Então por que tá me enfrentando? Você não sabe quem eu sou. Não preciso saber quem você é, disse Renes, tranquilo. Só preciso saber de uma coisa. Ele bateu palmas devagar. Clap, clap, clap. De repente, um grupo de soldados entrou e cercou todo o cassino. Agora, o meu punho é mais forte que o seu. Então, minhas palavras são a nova lei. Enquanto isso, em uma sala chique cheia de nobres metidos a sabichões. Espero que minha filha consiga chamar a atenção do jovem mestre Renes, disse o marquês todo animado. Senhor Lucas, ouvi dizer que sua sorte mudou ultimamente, verdade? Tudo graças à generosidade do governador, respondeu ele, puxando o saco. No canto da sala, o pai de Vero observava a cena. Esses idiotas acham que vão conquistar o favor do duque oferecendo filhas como se fossem brindes. Patéticos. Ele lembrava do plano que tinha traçado com o governador. Hoje, no banquete, vamos esmagar esse pirralho do Renes e ensinar uma lição. Nisso, uma jovem se aproximou com uma taça de vinho. Ofereço essa bebida ao senhor.
Ele bebeu um gole e refletiu. Onde está aquele garoto, Segar? Se ele estivesse aqui, poderia se aproximar do filho do Grão-Duque e garantir um futuro pra gente. Não podemos apostar tudo nesse governador inútil. De repente, gritaram. Sua Alteza chegou. Rhaenys entrou, caminhando calmamente. Na hora, os nobres correram para bajular. Jovem mestre Rhaenys. Eu sou o chefe da família Raven. Trouxe um presente. Jovem mestre Rhaenys. Eu sou da família Lot. Trouxe minha filha, veja como ela é linda. Rhaenys levantou a mão e cortou o show. Se todo mundo já chegou, vamos começar logo. Um criado abriu um enorme quadro cheio de anotações e um desenho que parecia o projeto de uma casa. Rhaenys pegou uma varinha de apontar e começou a explicar. Este é o projeto de uma represa que desenhei hoje à tarde. Pretendo contratar artesãos para validar a construção. Os nobres se entreolharam, confusos. O que é uma represa? Nunca ouvi falar. Será que é uma armadilha de peixe? Rhaenys se virou com calma. Silêncio. Eu vou explicar. Ele apontou para o mapa, enquanto Lan o segurava. Inspecionei a geografia da cidade de Iselin. O motivo das enchentes anuais é o canal ao norte. Se construirmos a represa aqui, poderemos redirecionar a água para a irrigação nas secas e controlar as enchentes na temporada de chuvas. O pai de Vero arregalou os olhos. Ideia brilhante. Se isso der certo, a produção de alimentos vai disparar. Esse garoto não é nada simples. O velho chefe da família Dub perguntou. Jovem mestre Rhaenys, e o que isso tem a ver conosco? Rhaenys deu um sorrisinho de canto. Preciso de investidores. Projetos assim custam caro. Na hora, os nobres começaram a resmungar. Mas, nós também somos pobres. Estamos falidos. O pai de Vero riu por dentro. Tão esperto, mas ainda ingênuo. Acha mesmo que esses sanguessugas vão investir? Ilusão pura. Mas Rhaenys respondeu tranquilo. Não precisam se preocupar. Eu mesmo descobri uma forma de levantar fundos. Ele fez uma pausa dramática. Hoje à tarde, invadi um cassino. E consegui cerca de 50 mil moedas de ouro. O salão gelou. Que? Invadi um cassino. Meu Deus, será que foi o que eu investi? Ai, minha parte do lucro. Todos olharam diretamente para Andrean, pois os rumores diziam que ele era o chefão dos cassinos da cidade. Andrean franziu a testa. Moleque ousado. Se tivesse ficado quieto, eu teria deixado passar. Mas agora, vai se arrepender. Ele se levantou e declarou em voz alta. Jovem mestre Rhaenys. Ao destruir um cassino sem autorização, você violou as leis do Império Carador. Outros nobres o seguiram. Isso mesmo. O que o senhor fez é ilegal. Os cassinos são empresas registradas, senhor. Isso é crime. Andrean pensava, satisfeito. Esse moleque ainda é verde. Não entende como jogar o jogo político. Rhaenys apenas sorriu, gelado. Quando peço doações, dizem que são pobres. Quando mostro como ganhar dinheiro, reclamam também. Não pensem que não sei. Todos vocês estão envolvidos nesses cassinos. Ele se levantou, com os olhos brilhando de frieza. Vou dar uma última chance. Ou preservam sua dignidade, ou eu mesmo vou arrancar isso de vocês. Andrean zombou. Se o Grão-Duque descobrir o que você está fazendo, nem ele vai te proteger. Jovem mestre, por favor, mantenha a compostura. Rhaenys sorriu tranquilo. Ah, querem falar de leis? Ele olhou em direção à porta e ordenou. Guardas, tragam eles. Agora. Hoje nós vamos falar de leis, de verdade. Logo em seguida, 2 plebeus foram arrastados para dentro do salão, amarrados. Todos olharam surpresos. Esses 2 não são os ajudantes da Vero. Rhaenys se virou devagar, encarando os nobres. Rhaenys olhou para Andrean e perguntou. Senhor Andrean, conhece esses 2? Não. Nunca vi na vida. Respondeu ele, na defensiva. Rhaenys então se sentou com toda a calma do mundo e disse. Relaxa, senhor Andrean. Não é nada grave. Esses 2 só tentaram me matar hoje à tarde. Só isso. Como se tivesse lembrado de algo, completou. Ah, e disseram que controlam tudo em Iselin, com apoio de alguém poderoso aqui dentro. Rhaenys virou-se para os soldados. Soltem os 2. Vamos ver se reconhecem alguém aqui neste banquete. Os nobres ficaram em silêncio, tensos. Não são os homens do jovem mestre Vero. Andrean suava frio. Ele sabia, se esses 2 abrirem a boca, acabou. Num ato desesperado, Andrean pegou uma faca da mesa e gritou. Malditos plebeus! Querem atacar o filho do duque. Morram! E matou os 2, ali mesmo, na frente de todos. Curiosamente, Rhaenys não fez nada. Só observou. Todos ficaram em choque. Andrean, ofegante, se ajoelhou diante de Rhaenys. Jovem mestre,
Fiquei revoltado ao saber que atentaram contra sua vida. Perdi o controle. Por favor, me castigue. Rhaenys respondeu com sarcasmo. Que nobre mais justo e corajoso o senhor é, hein? O senhor me elogia demais. Mas Rhaenys ordenou de repente. Guardas, tragam o verdadeiro culpado. Quero ver se temos outro nobre tão destacado quanto o senhor Andrean. E assim, Vero, todo machucado, foi arrastado para dentro. Malditos plebeus! Soltem-me! Meu pai é um grande nobre de Iselin. Quando eu sair daqui, todos vocês vão morrer. Andrean gelou. Então é por isso que eu não encontrava ele. Vero viu os seus homens mortos no chão e ficou em choque. Vocês mataram meus servos. Tão mortos. Ele encarou Rhaenys. Seu palhaço pálido. Vou te pegar e te torturar até pedir para morrer. Rhaenys arqueou a sobrancelha. Uau, você não só quer me matar, como me torturar devagarzinho. Isso mesmo. Em Iselin, ninguém pode me enfrentar. Se eu disser que você vai morrer, então você vai morrer. Rhaenys caiu na risada. Ha ha ha. Corajoso, hein? É a primeira vez que vejo alguém tão valente assim. O que acha disso, senhor Andrean? Foi aí que Vero finalmente notou o pai ao lado de Rhaenys e disse. Pai. Sabe quem é esse homem aqui? Ele é. Cale a boca. Gritou Andrean, furioso. Ajoelha agora. Pai. O que está acontecendo? Sem responder, Andrean forçou o filho a se ajoelhar. Ajoelha, desgraçado. Andrean se curvou diante de Rhaenys. Jovem mestre, esse garoto é só um idiota. Eu imploro, poupe a vida dele. Entregarei todos os meus bens. Vero começou a suar frio. Lembrou do aviso do pai. Amanhã, o filho do grande duque, Rhaenys, vai chegar. Trate ele bem, entendeu? Tremendo, Vero olhou para Rhaenys e murmurou. Você é o filho do duque? E de onde você acha que eu tirei tanto soldado, hein? Vero caiu de cara no chão, batendo a testa. Me perdoa, jovem mestre. Eu errei. Não vou fazer mais. Andrean também se ajoelhou. A família Elsin vive por você, jovem mestre. Rhaenys respondeu friamente. Entreguem toda a fortuna suja que acumularam, e a família de vocês estará segura. Obrigado. Obrigado, jovem mestre Rhaenys. Mas Andrean ainda olhou para o governador Eldric e pensou, preciso avisar o jovem mestre sobre esse velho traidor. Jovem mestre, eu tenho um segredo. O governador Eldric está conspirando com inimigos para trair o duque. Todos os nobres se viraram chocados. O quê? O governador vai trair. Mas antes que Andrean pudesse falar mais, Rhaenys gritou com força. Desvergonhados. Eu ia perdoar vocês, mas agora estão difamando o governador. Guardas, levem esses dois caluniadores embora. E assim, pai e filho foram arrastados para fora do salão, direto pro corredor da morte. Ambos estavam em choque, sem entender como tinham passado de nobres arrogantes para futuros defuntos em questão de minutos. Enquanto isso, o velho governador Elric observava tudo com um sorriso discreto. Pensava consigo mesmo, cheio de malícia. Como disse aquele homem, esse jovem mestre é ingênuo demais. Fácil de manipular. Então ele se adiantou todo formalzinho, inclinou a cabeça e disse com voz mansa. Agradeço por sua sabedoria, jovem mestre Rhaenys. Minha lealdade ao senhor e ao grão-duque é absoluta. Jamais pensaria em traição. Mas, no rosto de Rhaenys, apareceu um sorrisinho frio e irônico. Fique tranquilo. Confio que vocês nunca vão me trair. Soiler, ele não confiava nem um pouco. Graças ao seu sistema secreto de avaliação de caráter, Rhaenys já sabia a real. Elric era um ganancioso de primeira, com apenas 15 pontos de lealdade, ou seja, o cara trairia até a própria sombra por umas moedas. Naquela noite, Rhaenys voltou para seus aposentos e foi revisar os registros financeiros. A limpeza nos nobres tinha dado certo. Mais de 100.000 moedas de ouro foram recuperadas, o equivalente a 2 anos de impostos da cidade de Iselin. Lia entrou suavemente com uma bandeja. Chá preto, jovem mestre Rhaenys. Obrigado, Lia. Sabe dizer o quão ricos eram esses nobres? Ela balançou a cabeça. E sobre o que o Andrean disse? E se o governador realmente estiver planejando uma traição? Isso pode ser perigoso. Rhaenys apenas sorriu, confiante. Eu sei que você se preocupa, Lia. Mas não tem por que se apressar. Eu sei que Elric vai trair. Só ainda não é hora de agir. Mas por quê? Ele se espreguiçou, levantando da cadeira. Porque eu ainda não descobri com quem ele está aliado dentro da cidade. Eles estão nas sombras, e nós estamos sob os holofotes. Se eu agir antes da hora, vai ser um desastre. No dia seguinte, lá na Associação de Magos, Elric foi visitar o presidente Maon com um papelzinho inocente na mão. Depois de ler o documento, Maon explodiu. Mas isso é um absurdo. Uma completa falta de respeito.
Elric, fingindo ser todo calmo, respondeu. Por favor, presidente Maon, tente entender. O jovem mestre Rene é só um garoto. Ele quer mostrar serviço ao grão-duque. Maon interrompeu, furioso. Até o grão-duque nos trata com respeito. E esse pirralho vem bancar o tirano. Por dentro, Elric quase soltou um he. Perfeito. Agora o velho tá no veneno. O Rene vai ficar isolado na cidade. Maon saiu bufando com o documento na mão. Esse garoto quer bancar o manda-chuva? Hoje mesmo vou exigir uma explicação. Enquanto isso, Rene estava tranquilamente desenhando os projetos da represa, voltando às raízes de engenheiro. Lia abriu a porta com um certo receio. Jovem mestre, o presidente da Associação de Magos, Sr. Maon, quer vê-lo. Maon? Rene ficou intrigado, pois nunca tinha ouvido esse nome antes. No salão, o velho mago não perdeu tempo. Jovem mestre Rene, o que significa isso? Por que está insultando a Associação de Magos? Rene ficou com cara de interrogação. Como assim? Eu nunca insultei ninguém. Quando foi isso? Maon, já vermelho de raiva, mostrou o papel. Não finja. Este edital aqui foi emitido pelo senhor, certo? Aqui diz claramente, não serão aceitos magos, pessoas com deficiência ou idosos doentes. Rene coçou a cabeça, ainda sem entender o drama. Sim, fui eu que escrevi. Mas qual o problema? Estou construindo uma represa. O que isso tem a ver com magos? Maon franziu a testa, e o clima no salão começou a ferver. Visivelmente irritado, o presidente Maon encarou Rene e disparou. Está escrito com todas as letras no seu edital de contratação que magos não são bem-vindos. Isso é uma provocação descarada contra a Associação de Magos. Rene não aguentou e caiu na risada. Então até os magos têm que disputar vaga em obra agora? Hahaha. Eles também têm que pegar no pesado para ganhar o pão. Ué. Maon, com um tom nada amigável, retrucou. Jovem mestre Rene, se não me der uma explicação agora, todos os magos da nossa associação se recusarão a prestar qualquer serviço pro senhor no futuro. Rene franziu o senho discretamente. Na mente, ele acionou o sistema. Sistema, verifica os atributos desse cara para mim. Resultado, lealdade de Maon igual a 82 pontos. Ou seja, o velho não era mau caráter, só era cabeça dura e provavelmente manipulado por alguém. Com um sorriso leve, Rene explicou. Senhor Maon, você me entendeu mal. Não estou desrespeitando ninguém. Eu só tenho 3 motivos bem práticos para não contratar magos. Limitação mágica. Magos só conseguem trabalhar por curtos períodos. Não dá para concluir a obra no tempo certo. Custo. O salário de um mago paga 10 trabalhadores comuns. Apoio social. Magos já são sustentados pela associação. Mas o povo comum não tem isso. Como governante, minha prioridade é ajudar quem mais precisa. Maon escutava, mas parecia que as palavras escorriam como água em pato. Jovem mestre Rene, com todo respeito, este mundo existe para reverenciar magia. Quem não tem talento mágico, deve ser pisado pelos que têm. Rene soltou um suspiro e respondeu. É verdade, o mundo pensa assim. Mas eu não gosto dessa ideia. E é por isso que, a começar por Iselin, quero que todos entendam, mago ou não, todo mundo é igual. Ninguém é especial por ter poder mágico. Silêncio dramático. Maon ficou furioso. Se não quiser declarar guerra à Associação de Magos, retire imediatamente essas palavras. Senhor Maon, cuidado com o tom. Senão minha criada pode usar sua falta de respeito com o nobre como justificativa para cortar seu pescoço. Maon nem tinha percebido. Lia já tinha colocado uma adaga gelada contra o pescoço dele. Jovem mestre Rene. Isso é um absurdo. Não é absurdo, não. Essa lei existe mesmo. Se quiser, a Lia pode cortar seu pescoço agora, e depois o tribunal que decida se ela estava certa. Maon suava frio. Me perdoe. Jovem mestre Rene, eu errei. Por favor, me perdoe. Rene observou o velho e pensou. Mesmo nessa situação, a lealdade dele não caiu. É só um velho teimoso que foi manipulado. Um tonto, mas não um traidor. Lia, pode deixá-lo ir. Como quiser, jovem mestre. Muito obrigado, senhor Rene. Muito obrigado. Assim que Maon saiu pela porta, o sistema notificou. Missão de iniciante concluída. Use a habilidade de exploração em 10 humanos. Missão completa. Recompensa. Pacote de boas-vindas enviado. Nova missão desbloqueada. Treinar 5 personagens com atributos altos. Progresso. 0,5. Nova função desbloqueada. Deseja verificar? Rene pensou animado. Finalmente. Vamos ver o que veio nesse pacote. Enquanto isso, lá fora, Elric já estava na cola, esperando. Quando viu Maon sair, correu feito maratonista. E aí? Deu certo. Ele caiu direitinho.
Maon, cabisbaixo, soltou um longo suspiro. Não me faça falar disso. O jovem mestre Renner não só ignorou tudo que eu disse, como ainda me expulsou de lá. Elric franziu o senho, pensou um pouco, e decidiu. Ainda não é o fim. Não vou desistir tão fácil. Eldric, mais ardiloso que raposa em feira, continuava manipulando o presidente Maon com calma e estratégia. O jovem mestre Renner não só está nos desrespeitando, ele também está tentando parecer mais nobre do que os próprios nobres. Disse ele, com um sorriso venenoso. Se inclinando e falando baixinho no ouvido de Maon, Eldric sussurrou como quem conta um segredo proibido. Se os plebeus se recusarem a trabalhar com o jovem mestre Renner, uma hora ou outra ele vai ter que vir rastejando até você. Maon, meio desconfiado, perguntou. Mas com todas essas condições maravilhosas, como ele vai convencer os plebeus a não aceitar? Eldric respondeu com aquele jeitinho venenoso. Eles até vão aceitar, mas se forem trabalhar e ficarem lá de braços cruzados, sem fazer nada útil, logo o jovem mestre vai perder a fé neles. Maon bufou, ainda fingindo que era inocente. Estou só frustrado por ele não ter contratado nossos magos, só isso. Eldric, calmíssimo, rebateu. Fique tranquilo, presidente Maon. Esses plebeus são todos preguiçosos. Se não, por que estariam morrendo de fome? Nem plantar direito sabem. Maon pensou, coçou o queixo e acabou cedendo. Tá bom, vamos tentar como você sugeriu. No dia seguinte, o anúncio da contratação foi espalhado. Em pouco tempo, um grupo de aldeões se reuniu, todo mundo curioso. O que tá escrito aí? Parece que o novo senhor quer construir alguma coisa e tá contratando trabalhadores. Ouvi dizer que ele tá oferecendo comida 3 vezes por dia e 10 moedas por jornada. Comentou um deles, de olhos arregalados. O cartaz dizia: procura-se trabalhadores para construir uma represa. Horário, das 9 horas às 17 horas. 3 refeições por dia. Pagamento diário sem atrasos. Tratamento justo para todos. Ué, por que esse novo senhor tá sendo tão bonzinho com a gente? Perguntou um deles, desconfiado. Isso deve ser golpe. Quantas vezes esses nobres já enganaram a gente? Melhor não ir. Vai que a gente acorda morto sem saber por quê. Foi aí que Lilian apareceu, cheia de coragem. Ninguém tem o direito de falar mal do meu irmão, o Sr. Renner. Ele prometeu que vai dar uma vida digna para todo mundo. A galera caiu na risada. Ha 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 ha. Que piada. Essa menininha aí tá enfeitiçada pelo cara de pele pálida. Lilian, sem tempo para discutir com Zé Ruela, foi direto até o responsável. Olá. Eu e meu pai queremos nos inscrever para trabalhar na construção da represa. O encarregado olhou para os dois, analisando com cara de gerente de RH medieval. Seu pai pode trabalhar na escavação. Mas você, não. Por quê? Eu sou forte. Olha, pelo seu rostinho, parece que nem 18 anos você tem. E o jovem mestre foi claro, menores de idade, fora da obra. Se eu deixar e ele descobrir, minha cabeça vai virar prato do jantar. Ele preencheu o formulário e entregou pro pai. Assine aqui, vai ter comida, pagamento justo e tudo mais. Começa amanhã no bosque. Lilian puxou o pai pelo colarinho. Nada de preguiça, hein? E nada de apostas. Pode deixar. Não vou decepcionar o jovem mestre Renner. Lilian completou. Amanhã fico em casa cuidando da mamãe. Ela ainda tá doente e não pode trabalhar. Na hora de irem embora, o encarregado chamou de novo. Ei, espera. Você disse que sua esposa está doente, certo? Sim, senhor. Muito doente mesmo. Ninguém disse que ela precisa trabalhar. O jovem mestre Renner determinou que qualquer funcionário pode levar a família para morar num dormitório temporário enquanto a obra durar. Dormitório, para empregados. Exatamente. Uma casinha provisória, para você, sua esposa e sua filha. Quando a represa estiver pronta, vocês podem voltar para a casa original. O homem caiu de joelhos, chorando de emoção. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Levanta, homem. Nem precisa disso. Vou mandar alguém levar vocês até lá para escolher o quarto. Quem estava por perto ficou de queixo caído. Os boatos sobre o novo senhor eram verdade. Rápido! Vamos nos inscrever antes que acabem as vagas. E em poucos minutos, mais de 100 pessoas já estavam na fila. Um de cada vez, sem empurrar, gritou o encarregado, virando um verdadeiro gerente de construção. No dia seguinte, no quarto de Renner, o sistema deu as caras com uma nova notificação. Parabéns! Você recebeu projeto de bateria de lítio mais lingote de ferro. Renner bateu na mesa, indignado. Uma bateria. O que vou fazer com isso? Carregar no bolso e esperar um raio me atingir. Depois, viu a missão nova. Treine 5 personagens com atributos altos. Treinar 5 talentos. Onde é que vou achar esses gênios? Murmurou ele.
Pensou em treinar a Lia, mas o sistema mostrou que todos os atributos dela já estavam acima de 90. Já tá no modo lendário, praticamente. Parece que vou ter que sair caçando talentos pela cidade. Nesse momento, Lia bateu na porta. Jovem mestre Rene. A Lilian está aqui e quer falar com você. Manda ela entrar. Lilian entrou toda nervosa. Irmão Rene, temos um problema sério. No local de trabalho, tá todo mundo com preguiça. Rene ficou em silêncio uns segundos, respirou fundo e foi lá com ela. Quando chegou, viu a galera toda jogada no chão, parecendo zumbis. Papai, por que você tá preguiçoso de novo? Gritou Lilia. Filha, eu juro que não é preguiça. Acordei hoje já cansado. Nem sei explicar. Outro trabalhador resmungou. Todo mundo acordou assim. Deve ser alguma doença. Uma coisa que chamamos de doença do cansaço. Isso. Talvez com um dia de descanso passe. Amanhã a gente trabalha. Lilia, com o sangue fervendo. Que absurdo é esse? Doença do cansaço. Isso é só preguiça disfarçada. Vão enganar o capeta. E virou-se para Rene. Irmão, fala alguma coisa. Faz eles trabalharem direito, pelo amor do projeto. Bom, meus amigos, por hoje é só. A história tá ficando cada vez mais interessante, né? As coisas estão esquentando e esse tal de Rene, olha, promete. Se você curtiu até aqui, deixa aquele like maroto, comenta aí o que achou desse episódio e, claro, se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa saga que tá ficando cada vez mais insana. Conto com o apoio de vocês para continuar trazendo essa obra incrível. Valeu por assistir até o fim e até a próxima, galera!